A passagem de hoje é 2 Samuel 6, versículos 1 a 11. Vamos ler juntos. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E, levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. No texto de hoje, vemos Davi, que anteriormente havia mostrado sua faceta como um rei político de um reino unificado, agora tentando estabelecer seu aspecto religioso como rei do povo do Senhor Deus. No entanto, Davi, que vinha de sucesso em sucesso desde que se tornou rei, encontrou um obstáculo: a Arca da Aliança, após ter sido tomada na batalha contra os filisteus em 1 Samuel, e depois recuperada, voltou para Israel e ficou na casa de Abinadab. A Bíblia não registra nada sobre a arca durante o longo reinado do rei Saul. Isso me faz pensar que, talvez, durante esse tempo, muitas pessoas em Israel tenham se esquecido da arca. Quando o rei Saul foi estabelecido, o povo pediu um rei por razões políticas e militares. No entanto, Davi agora está mostrando não apenas os aspectos políticos e militares que existiam no tempo do rei Saul, mas também está tentando, como rei, recuperar a identidade de Israel em seu relacionamento com Deus, como nos tempos de Samuel, que precederam Saul. Em outras palavras, ele busca a resposta para a pergunta: por que Israel é Israel? Depois de conquistar Jerusalém e nomeá-la cidade de Davi, Davi nos mostra sua intenção de fazer de Jerusalém não apenas um centro político e militar, mas também o centro religioso de Israel. Podemos supor que Davi pôde pensar assim porque seu relacionamento com Deus estava correto. Como Davi pensava em como governar esta nação de acordo com a vontade de Deus, ele tentava incorporar não apenas as características do rei Saul, que o precedeu, mas também as do profeta Samuel, o juiz. No entanto, essa atitude de Davi se manifesta de uma forma um pouco diferente dos eventos anteriores. Vemos Davi se preparando com grande esmero para mover a arca para Jerusalém. Primeiramente, ele se prepara de forma a evitar qualquer oposição. Davi reúne 30.000 homens. A casa de Abinadab ficava no território da tribo de Benjamim, a tribo do rei anterior, Saul. Davi pode ter pensado que poderia haver oposição deles ao mover a arca que estava em suas terras. Seriam necessários 30.000 homens para mover a arca? Coincidentemente, em 1 Samuel 4:10, lemos que o número de soldados israelitas que morreram na batalha contra os filisteus, quando a arca foi capturada, foi de 30.000. Ao recrutar esses 30.000 homens e ir para a terra da tribo de Benjamim para buscar a arca, Davi provavelmente foi com a mentalidade de que estava disposto até mesmo a lutar por esta arca. Davi,
agora com a completa autoridade de um rei político e militar, marchou em direção ao local da arca, exibindo seu poder. Ele não preparou apenas pessoas. Ele preparou um carro novo que nunca havia transportado nada, destinado exclusivamente à arca. Ele também preparou uma orquestra, com novos instrumentos feitos de madeira de faia, pronta para tocar. Isso é semelhante à forma como um coro se prepara com instrumentos e vozes para o louvor e a adoração antes do culto. Davi moveu a arca com preparativos que ele considerava minuciosos. Davi sabia que trazer a arca para Jerusalém tinha um importante simbolismo para seu reinado, e é por isso que ele agiu dessa maneira. No entanto, um grande acidente acontece. No momento em que esse acidente ocorre, somos levados a pensar nos eventos de 2 Samuel 5. Até então, Davi havia mostrado um padrão de resolver problemas através do diálogo com Deus. Lembramos como ele perguntou a Deus quando os filisteus atacaram e lutou exatamente como Deus o instruiu. Mas agora, ao tentar mover a arca, que tem uma relação ainda mais íntima com Deus, embora houvesse boas intenções, não houve diálogo com Deus. Em vez de perguntar a Deus e mover a arca de acordo com a sua vontade, Davi está tentando mover a arca de Deus, mobilizando toda a sua força militar e todos os recursos humanos que pôde reunir. Nesse momento, Deus, através de um acidente, interrompe a ação impetuosa de Davi. Boas intenções não podem se sobrepor à vontade de Deus. Não importa quão boas sejam as intenções, não podemos fazer as coisas do nosso jeito, ignorando o método que Deus deseja. No final, este evento leva à morte de alguém e ao medo de Deus. No versículo 10 está escrito: "E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi." Se não houver nenhum desconforto em nossa jornada de fé e adoração a Deus, isso também é estranho. Ao vivermos uma vida de fé e tentarmos viver de acordo com a vontade de Deus, é inevitável que nossos pensamentos e os valores do mundo entrem em conflito. Se não sinto nenhum desconforto durante a adoração, talvez não seja uma adoração oferecida a Deus, mas uma performance para meu próprio benefício. É natural sentir um pouco de desconforto ao adorar. Pode ser desconfortável porque preciso considerar a pessoa ao meu lado, ou porque preciso me conter para me concentrar apenas na palavra e no louvor. Antigamente, uma vez fui severamente repreendido por colocar a Bíblia na cadeira durante o culto. Disseram-me para segurá-la e ler, pois a palavra não podia ser separada de minhas mãos. Hoje em dia, a maioria das pessoas coloca a Bíblia no bolso do encosto da cadeira da frente, o que às vezes impede a pessoa da frente de se recostar confortavelmente. Situações desconfortáveis como essa surgem durante a adoração. Quando pensamos, como posso adorar a Deus com mais sinceridade? Como posso adorá-lo de uma forma que o agrade mais? É inevitável que surja um desconforto em nosso coração e em nossas ações. A vida de fé é a mesma. Ao tentarmos viver como Deus deseja, enfrentamos momentos de conflito com os valores do mundo. Nesses momentos, em meio a esse desconforto, nós lutamos e oramos sobre se devemos escolher o que eu quero ou o que Deus quer. E é no processo de escolher verdadeiramente o que Deus quer que somos moldados como povo de Deus. Davi parece estar passando por esse processo hoje. Ao perceber que o método de Deus não era o seu método bem-sucedido até então, que a arca de Deus não deveria ser transportada em um carro, mas carregada nos ombros dos levitas designados por Deus, ele deve ter começado a refletir sobre como deveria se apresentar diante de Deus. No entanto, o acidente que Davi experimentou não foi de todo ruim. No versículo 10, diz que ele deixou a arca de Deus na casa de Obed-edom, o geteu. Gate era uma das 5 cidades dos filisteus. Em 1 Samuel 5, está registrado que, quando a arca esteve em Gate, uma praga de tumores assolou a cidade, causando uma calamidade terrível. Obed-edom provavelmente sabia desse incidente. No entanto,
Quando a arca foi colocada na casa de Obed-edom, o geteu, em vez da calamidade que caiu sobre Gate, Deus abençoou toda a casa de Obed-edom por 3 meses. Houve calamidade na Gate dos filisteus, que não serviam a Deus de todo o coração, mas Deus concedeu bênçãos à casa de Obed-edom, que havia entrado em Israel com o desejo de servir a Deus. Diante disso, Davi deve ter percebido mais uma vez: a arca de Deus não é apenas algo a ser temido, ela deve ser tratada segundo o método de Deus. A adoração a Deus tem um método estabelecido por Ele. Como pessoas de fé, devemos viver a vida que Deus deseja. O método que Deus deseja deve vir antes de nossas boas intenções. Só porque temos boas intenções, não significa que todas as nossas ações para com os outros ou na adoração são corretas. Se for um método que Deus não deseja, isso se torna um desconforto para mim, e pode ser outra oportunidade para buscar a sua vontade. O incidente que ocorreu com Davi hoje também foi uma oportunidade para ele se aproximar de Deus de uma maneira mais correta. Pode haver tempos de dificuldade e desconforto que Deus nos dá. Nesses momentos, em vez de pensar apenas na dificuldade, espero que possamos refletir em nossos corações, reconhecendo que é um tempo para Deus nos fazer entender seus métodos e conhecer sua vontade. Além disso, devemos nos lembrar deste acidente que Davi experimentou quando estava no auge de seu sucesso. Se minha vida de fé e adoração não tem impedimentos, nem desconforto algum, devo parar e refletir se minhas ações ou palavras impetuosas não estão ferindo alguém. Devemos pensar que, mesmo com a melhor das intenções, uma única palavra pode ferir e fazer alguém gemer. A todos os santos aqui reunidos hoje, abençoo para que, em meio à nossa impetuosidade na vida e na fé, possamos nos examinar e perguntar se Deus está verdadeiramente satisfeito conosco.